Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela sua Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Hernani, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E atualmente exerço o ministério pastoral na congregação Cristo Redentor da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, e também junto à congregação São Pedro da cidade de São Francisco de Paula, também aqui no Rio Grande do Sul. E é uma alegria estar com você para mais este programa Crescendo em Cristo, quando hoje nós vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3. Apenas para nos situarmos e recapitularmos um pouco, nesta primeira carta, lá no capítulo 1, é ordenado que o bispo ele cuide da autêntica fé, do amor, resista a falsos pregadores, a falsas doutrinas, e ali também foi apresentado um resumo importantíssimo a respeito da fé cristã. Já no capítulo 2, nós temos uma exortação para a oração e também uma orientação quanto ao papel ou comportamento das mulheres, especialmente em relação ao culto público. Chegamos assim ao capítulo 3, onde vamos encontrar agora uma descrição e orientação sobre que tipo de pessoas devem ser os bispos ou os sacerdotes, pastores e as suas esposas, bem como também os diáconos e as suas esposas, ou seja, a liderança da igreja. Esse capítulo, na verdade, ele é a continuação dessa instrução a respeito de quem pode ensinar e de quem pode exercer autoridade na igreja. Então, se possível, abra aí o seu texto bíblico, se tiver acesso à sua Bíblia, ou então abra no seu aplicativo, no seu smartphone. Se não for possível nesse momento, acompanhe atentamente a leitura que faremos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim. A tradução que eu estou utilizando é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Observem como inicia o capítulo 3. O texto bíblico ele passa de um modo bem natural, nós podemos dizer, quando ele está tratando do assunto culto público, agora para as qualidades a serem procuradas naqueles que ocupam cargos na igreja. Ele começa falando dos bispos ou dos pastores. E algo que merece um destaque especial aqui nesse texto é que ele começa falando qual é o ensino verdadeiro. Observem como o assunto passa a ser abordado. E ele diz assim, o ensinamento verdadeiro. O que é verdade é isso aqui. Você quer ser bispo, você quer ser pastor na igreja? Então ele responde, você está desejando ou almejando ou querendo um trabalho excelente. Observem a palavra trabalho. O que seria o ensino falso? O ensino falso seria, você quer ser pastor, bispo na igreja? Então você está desejando, aspirando um lugar de destaque, uma posição que lhe traga ganhos pessoais. Este seria o ensino falso. O ministério pastoral ele é um servir honroso, é verdade, mas é um servir. É uma tarefa, é um trabalho que requer toda a energia, toda a dedicação do homem que ocupa este cargo ou esta função. Não é um mero status a ser usufruído, não. É uma posição de serviço. O texto, ele então vai passar a relatar quais são as qualidades que são desejáveis ou requeridas de quem ocupa ou irá ocupar essa posição de autoridade ou então de serviço dentro da igreja. Vamos para o versículo 2. O versículo 2 diz assim, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar.
Primeira coisa que vai aparecer aqui nas qualidades que são esperadas ou requeridas e que são enumeradas aqui é que o bispo, ele deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Ou uma outra tradução possível, Almeida traduz desta maneira, é que seja alguém irrepreensível. O que isso significa? Lutero, ele observa em seu comentário a esta primeira carta a Timóteo, nas obras selecionadas de Lutero, ele destaca aqui que este é o primeiro pré-requisito. E ele lembra o seguinte: diante de Deus, ninguém é irrepreensível, porque todos somos pecadores. Também o bispo é, também o pastor é pecador. No entanto, ele lembra, mas diante dos homens, o bispo deve ser irrepreensível. Isso significa o quê? Significa, observe aqui como a nova tradução na linguagem de hoje, ela usa a expressão que ninguém possa culpar de nada. Lutero chama a atenção disso dizendo, olha, uma coisa é alguém ser acusado e falsamente acusado, porque inclusive acusar qualquer pessoa pode acusar qualquer pessoa. Agora, acusar de forma honesta, vamos dizer assim, isso só é possível quando a pessoa não é irrepreensível. Então, Lutero destaca, olha, perante Deus, todos somos pecadores, todos podemos ser de forma justa acusados de muitas coisas, dos pecados que cometemos e precisamos deles nos arrepender. Mas, diante das pessoas, o que se espera é que o bispo seja alguém que não possa ser acusado com fundamento. Se houver acusação, que seja apenas acusação falsa. Isso significa que ele não deve dar oportunidade para que alguém possa acusá-lo de alguma coisa. Então segue o texto e diz assim: marido de uma só esposa, moderado, prudente e simples. O que está em jogo aqui, meus queridos, não é simplesmente uma pessoa, as suas qualidades ou as suas perfeições. O que está em jogo aqui é o ministério pastoral, o anúncio do evangelho, a igreja como um todo. E quando nós falamos da igreja, sempre é bom relembrar que nós não estamos tratando aqui de uma instituição que é humana, mas nós estamos tratando de uma instituição que é divina. O próprio ministério pastoral, ele não existe por vontade humana, ele existe por vontade divina. Deus o instituiu. Por isso, conduta fiel e íntegra são apresentados como pré-requisitos. Se a gente pensar um pouquinho no nosso seminário, o Seminário Concórdia, que prepara os alunos para o ministério pastoral, lembra aqui que nos seminários nossos alunos eles são avaliados constantemente sobre 3 aspectos: a aptidão acadêmica, a conduta e os seus dons. As 3 coisas fazem parte. E o que nós temos aqui no texto bíblico que é apresentado é moderação, prudência e simplicidade. Isso significa que a pregação do evangelho, ela não é feita, e o reino de Deus ele não se expande por força, poder ou pela pompa. Não. Mas ele se expande sob a integridade, sob a simplicidade, alicerçado sob a palavra de Deus, o Santo Evangelho e os santos sacramentos. Lutero vai dizer que com estas qualidades, marido de uma só esposa, moderação, prudência, simplicidade, com estas qualidades é que se ganha o coração das pessoas. Lutero vai lembrar que quando se fala do evangelho, precisa-se falar ao coração das pessoas também. Segue, então, o texto e diz que uma das qualidades também é estar disposto a hospedar pessoas na sua casa. Lutero também lembra aqui que é preciso gostar de pessoas. Quem aspira ao ministério pastoral, ele precisa gostar de pessoas e amar pessoas, pois está entregando-lhes a mensagem da salvação. Isso não significa que a casa do pastor agora deva acolher todos os maltrapilhos e andarilhos, mas ele deve gostar de pessoas e deve estar disposto a colocar até mesmo a sua casa
ao dispor do trabalho em prol do reino de Deus e, claro, ajudar dentro daquilo que é a sua possibilidade, dentro daquilo que o próprio Deus lhe abençoa, a fim de que possa assim desempenhá-lo e fazê-lo. E por fim, nesse versículo 2 vai aparecer então algo muito importante, que é a capacidade para ensinar. Essa capacidade para ensinar, ela é extremamente importante, pois o evangelho ele precisa ser ensinado e aprendido, obviamente. O ensino, ele é uma das 5 áreas de ação da igreja. 5 áreas de ação, relembrando aqui: adoração, ensino, testemunho, comunhão e administração. O ensino é uma dessas áreas e é parte fundamental, não só no ministério, como no trabalho da igreja como um todo. O que segue, então, parece ser um desdobramento, vamos dizer assim, ou uma explicação para exemplificar ou para fixar o que já foi dito. Algumas coisas, poderíamos dizer aqui no texto, vão se repetir, talvez de uma outra forma, para exemplificar e fixar melhor. Vamos adiante. Versículos 3, 4 e 5 diz assim: não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Isso está bem de acordo com o que foi dito lá no versículo 2, moderado, prudente e simples. Diz lá, não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas pacífico e calmo, ou seja, moderação, tá? Não ser culpado de nada. Isso nós vamos ver aqui. Quem bebe e briga, obviamente, poderá ser acusado de muitas coisas, pois dará motivos, ou seja, não será irrepreensível. Seguindo, versículo 4, deve ser um bom chefe da sua família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O argumento aqui é bem simples, se parte da família, da casa, que é o micro, vamos dizer assim, para a igreja, que é o macro. E sempre é bom lembrar aqui que tanto a família quanto a igreja são instituição divina. Não existem por vontade ou ideia humana, mas são vontade e instituição divina. Versículo 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Não pode ser alguém neófito na fé. É preciso que já tenha uma caminhada na vida cristã e dentro da própria igreja. E o texto, inclusive, explica, se for alguém que chegou à fé cristã há pouco tempo, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Sobre esse versículo e essa questão especificamente, Lutero ele diz que o mais comum é que neófitos que assumem uma posição em que eles vão ensinar outras pessoas, por mais habilidosos que sejam, eles acabam ensinando doutrinas falsas sonhadas por eles mesmos. E Lutero explica, ele diz, pois se aborrecem em pregar aquilo que nós poderíamos chamar de feijão com arroz, o essencial da fé cristã, que precisa ser sempre de novo pregado, relembrado. E aí, na ânsia de, vamos chamar assim, de aparecer ou de mostrar habilidade, de mostrar conhecimento, meio que querem inventar a roda. E aí surgem doutrinas falsas. Versículo 7, é preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Ou seja, essa não é apenas uma questão interna da igreja. A conduta irrepreensível, ou seja, que não possa ser culpado de nada, ela não é esperada somente na presença dos membros da igreja. Ela é esperada também na sociedade. Trocando em miúdos, o pastor é pastor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também nas férias. Ele não será visto como não sendo pastor nas férias. Ele pode não estar oficiando culto, ele pode não estar fazendo visitas a enfermos, a doentes, a idosos. Ele está de férias, mas ele continua sendo pastor, ele continua sendo cristão.
Também não pode se imaginar que aquilo que ele faz no dia de folga dele ou nas férias não tem nada a ver com o seu ofício. Não, faz parte, ele é pastor. Segue então agora, terminada esta parte a respeito dos pastores, o texto agora vai orientar a respeito dos diáconos. E nós vamos ver que muitas coisas se mesclam aqui. Nós vamos ver que as qualidades que se espera do pastor, muitas delas também aparecem aqui quando se fala dos diáconos. A palavra diácono, ela vem de diaconia. Tá? A palavra diaconia significa serviço. Lá quando Jesus visita Maria e Marta, tá? Marta estava ocupada com a diaconia, com o serviço da casa. Então, os diáconos, eles eram responsáveis pelo serviço cristão, ou seja, o principal ofício era cuidar da ajuda aos pobres, os órfãos, as viúvas, bem como a administração material da igreja local. A gente pode comparar isso com as nossas diretorias hoje. Então, os versículos 8 a 13 diz assim: do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam a igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a fé em Cristo Jesus. Como eu disse, são bem parecidas as qualificações aqui com as qualificações do bispo. Novamente, a igreja e o reino de Deus é que estão em jogo e que estão sendo preservados aqui. Quero fazer um destaque breve aqui sobre o versículo 9. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Lutero vai dizer, olha, as pessoas que ocupam cargos de liderança e serviço na igreja devem ser pessoas que, em primeiro lugar, gostam de ouvir a pregação da palavra de Deus e a aplicam à sua vida. Então, aquelas pessoas que são membros da diretoria, a primeira coisa que se requer delas é que sejam pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, que estejam presentes nos cultos, que gostem de meditar na palavra de Deus, estar no estudo bíblico e apliquem então esta palavra à sua vida. E para terminar, o capítulo 3, nós temos então os versículos 14, 15 e 16, onde nós vamos ter algumas orientações sobre como agir na família de Deus, sobre o dia a dia da igreja e logo na sequência sobre o que é o centro da fé cristã. Então, o apóstolo escreve assim ao jovem Timóteo: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, que nos mostra que ele tem a intenção de ir ver Timóteo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então, o apóstolo está explicando, olha, por que eu estou escrevendo essa carta para você? O que eu pretendo com ela? Eu pretendo que esta carta lhe diga como devemos agir na família de Deus, na igreja cristã, a igreja do Deus vivo. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: percebam agora como ele vai voltar para o cerne, para o centro da fé cristã. Ele se tornou um ser humano e foi aprovado pelo Espírito de Deus. Foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. De quem ele está falando? De Jesus. O Verbo que se fez um ser humano veio habitar entre nós, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, onde prepara um lugar para todos aqueles que nele creem. Que o Senhor nos ajude a perseverar nesta fé verdadeira em Jesus, a sermos instrumentos em suas mãos para também compartilhar esta fé e que nós possamos sempre servi-lo com alegria, seja na nossa família, seja na nossa igreja, na sociedade, onde formos colocados por Deus.
E assim, chegamos ao final da leitura do 3º capítulo da primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo. Foi uma alegria compartilhar este momento com você. Não saia daí, fique ligado na Rádio CPT e acompanhe toda a programação. Que o bondoso Deus te abençoe e te guarde. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.